Caros filhos, no dia de hoje a Igreja celebra a memória de São Gregório Magno. E quem foi este? Alguém que nascera em uma família que tinha grande influência em meio ao século VI, diante do Império Romano. E a sua influência era tal que chegou ele a ser prefeito de Roma, uma grande posição social diante daqueles tempos. Também tinha sua mãe e duas tias, muito piedosas e católicas. Já havia passado o tempo da perseguição à igreja e que estimulavam diante da vida de oração, diante da piedade. E também isso era bem quisto e visto em meu império, que começava a um caminho de conversão. Mas o que marca São Gregório é um ato seu. E este evangelho, apesar de não ser próprio de sua memória, marca isso. Que marco é este? Ter dado abrigo a um grupo de monges que vinham da região de Monte Cassino e que, em meio à perseguição dos bárbaros que ali chegaram, buscam abrigo naquela cidade. Então, ele tem um palacete que ele os coloca e ali constroem e organizam o monastério de Santo André. E é justamente diante do contato com estes que ele vê o chamado de Deus bater na sua porta e entrega-se à vida monacal. Mas o Papa Pelágio, que naqueles anos governava a igreja, vendo tudo aquilo que ele fazia, também a sua sabedoria, pede que ele vá organizar em outra região e auxiliando assim a igreja. Ele vai, prega, auxilia, e em meio a isto, muitas de suas obras o faz. Ao retornar, é eleito então abade. Mas ainda assim, Deus queria mais. E diante do falecimento do Papa Pelágio, então, ele é eleito. Mas a missão pontifícia nem sempre aos homens parece ser fácil. E sua primeira atitude é fugir. Não quer. Inclusive escreve uma carta que seus próprios confrades, sabendo do conteúdo, esquecem propositalmente de remetê-la. Porque ele pede ao imperador que não aceite que ele seja então bispo de Roma, que ele seja romano pontífice. Mas, não havendo resposta e tendo ele que dar uma, aceita. E a graça de Deus assim também age. Porque, graças a isso, tivemos este grandioso Papa Santo, que tanto auxiliou a igreja. Aos domingos, se temos a oração dominical, o Pai Nosso rezado, é graças a ele que a introduz. O próprio canto é ele que, diante da sua formação em meu mosteiro, diante da busca da liturgia, a organiza, diante do canto, que é a base de todo o canto da igreja, que leva, inclusive, por ter sido ele a organizar e estimular o seu nome, o canto gregoriano. E tantas outras coisas assim o fez. É marcado por isso, mas também existe algo que ele mesmo tem essa similaridade com o evangelho que hoje lemos, por graça de Deus. Ele diz também que depois, já como Papa, que os melhores anos foi a vida no monastério,
aonde se retirou para rezar, assim como o Senhor hoje, e mostra-nos isso. Mostra-nos diante da sua vida esta necessidade de oração. Buscou viver isso diante do seu ministério petrino e nos ensina hoje a necessidade de rezar, de saber ter contato com Deus. Porque como dirá séculos depois, um de seus sucessores, se realmente a crise é grave, o problema na família é grave, a questão do trabalho é grave, o problema na igreja é tão grave, aí mesmo que devemos, porque não somos nós que damos solução. São João Paulo II, em uma das histórias que conta, seu secretário, algo que aconteceu com ele, em uma de suas viagens: Santo Padre, temos um problema. Estou rezando, espere um pouco. Volta depois: Santo Padre, temos um problema e é grave. Eu espero um pouco, que eu estou rezando. Volta a terceira: Santo Padre, não dá mais. O problema é muito grave. Se é tão grave assim, então aí mesmo que eu tenho que rezar, porque quem vai resolver não sou eu, é Deus. Também nós, também em nossas casas, São Gregório mostra-nos isso. Este olhar para o Senhor e confiar nele, que possamos também nós seguir este exemplo. Não necessariamente largando tudo, entrando no monastério, mas buscando esta vida em Deus, que se encontra na vida de oração, que assim possa ser conosco, para podermos cada vez mais mostrar ao mundo a face da nossa unidade com Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,